Fala pessoal, tudo bem? Estamos hoje começando mais um programa aqui do Ativa 10K. O programa que vai levar você, educador físico, personal trainer, a faturar mais de 10 mil reais por mês. E esse é o nosso grande objetivo. Eu sou o Guilherme, esse é o Ricardo, Marcos. Desculpa, esqueci totalmente. Lucas. Gente, isso é de propósito, tá? Isso é só para dizer que a aula de hoje é sobre a doença de Alzheimer. Uma doença que está relacionada diretamente com a perda de memória, né? Bom, antes da gente entrar no conteúdo da aula, vou falar aqui 3 palavrinhas para vocês vão me entender depois, tá? E eu peço que vocês guardem essas 3 palavras. Ó, as 3 palavras são pente, bola e alface. Guarda aí, tá? Depois vocês vão entender. Bom, mas vamos começar então. Por que um profissional, um educador físico, um personal trainer que quer ganhar mais de 10 mil reais por mês, precisa entender e saber sobre Alzheimer e os efeitos do exercício? Bom, gente, o Alzheimer, ele é apenas um dos tipos de demências que existem. E as demências são uma das principais causas de incapacidade nos idosos. Estima-se que hoje, aproximadamente 47 milhões de pessoas no mundo convivam com algum tipo de demência. E as projeções é que para 2050 esse número triplique, que o número de demências atinja 150 milhões de pessoas. Nossa! Então, se você quer ser um profissional valorizado, que fature mais de 10 mil, é fundamental que você entenda como nós, educadores físicos, personal trainers, podemos atuar na prevenção dessa doença. A gente vai questionar aqui um pouquinho agora sobre os efeitos do exercício, né? Sobre a cognição de uma maneira geral, né? E assim, tem muitos estudos na nossa área a respeito do exercício com a cognição, mas tem muita discussão ainda, né? Mas o certo mesmo é que o exercício ele é super importante tanto na prevenção quanto no tratamento de pessoas que têm, por exemplo, a doença de Alzheimer, né? No que diz respeito à prevenção, o exercício vai ajudar no combate a fatores de risco, né, que surgem, e assim a gente pode retardar o surgimento da doença, né? Agora, quando a gente fala no tratamento, ele é uma alternativa não farmacológica, né, que pode também diminuir a velocidade de progressão da doença, né? Então, de uma maneira ou outra, o exercício ele é fundamental, né, para essas pessoas que têm ou a doença de Alzheimer ou algum outro tipo de demência, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da prevenção hoje na aula, né? E também estratégias de treino que a gente pode adquirir para utilizar com essas pessoas, né? Mas antes disso, seria interessante a gente definir o conceito de Alzheimer, né? Eu acho, Guilherme, que antes de a gente falar de Alzheimer, a gente precisa definir algumas outras coisas, né? Primeiro, cognição. Cognição, envolve as atividades mentais, intelectuais de uma pessoa, como raciocínio, pensamento, planejamento, aprendizado, memória. Lembranças. Durante o processo de envelhecimento, ocorre uma diminuição gradual dessa função. Uhum. Assim como outras funções do indivíduo. Um declínio, né? Um declínio cognitivo, que é normal. Porém, quando esse declínio cognitivo ele começa a atingir valores acima do esperado, do que é considerado normal, a gente pode entrar num quadro de demência. Uhum. Então a demência ela vai ter essas questões de prejuízo cognitivo, ela vem às vezes associada a prejuízos motores e elas vêm às vezes associadas a prejuízos comportamentais. Uhum. E acima de tudo, um dos critérios para o diagnóstico de uma demência é quando ela afeta a capacidade da pessoa realizar as atividades de vida diária dela. Eu não sei, a gente conhece, assim, eu nunca tive um contato muito próximo, vou te dizer a verdade, assim, com pessoas com Alzheimer, mas a gente sabe que é uma doença muito triste, né? Quando a pessoa chega numa determinada fase da doença, é bem crítico, assim, bem complicado,
Porque a doença, o Alzheimer, na verdade, ele é um dos tipos de demências que existe. Né? Ele é o mais prevalente, corresponde em torno de 50% a 70% dos casos. E o Alzheimer, assim como as outras demências, ele vai ter várias fases. Sim. Né? Eu, particularmente, eu conheci o Alzheimer quando eu tinha, eu acho que em torno de 6 anos. Meu avô foi diagnosticado com Alzheimer, se eu não me engano, foi 1988. E pensa em 1988 como é que eram as condições, o que se sabia muito pouco a respeito. E até para se ter uma ideia, o meu avô ele faleceu em 1994. E agora, há pouco tempo, eu descobri que o primeiro remédio registrado no Brasil para uso no Alzheimer foi em 1993. Então pensa o quanto tempo meu avô não conviveu com essa doença, com o mínimo de conhecimento que se tinha. Verdade. Bom, a gente está passando aqui, a gente está se acostumando ainda ao flip chart aqui, né? E eu botei algumas informações que eu acho que nós achamos importantes, né? E até a gente aconselha sempre fazer um resumo, escrever bastante, né? Porque aí vocês vão fixando melhor, tá? Aqui, ó, no Alzheimer, vamos dividir aqui a questão da prevenção, né? E do tratamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a prevenção hoje. A gente falou e esqueceu do clip chart. Normal, né? Vamos se adaptando aqui. Ó, falamos ali, o Lucas falou um pouquinho sobre sobre o conceito, né, de cognição, assim como de demência e do Alzheimer, né? Ainda a gente não vai se aprofundar muito na questão fisiológica, né, da doença, mas algumas coisas são importantes a gente saber, né? Como, por exemplo, assim, o Alzheimer ele está associado a lesões que matam, né, ou impedem o funcionamento normal de neurônios, né, gerando assim aquelas consequências que o Lucas já tinha comentado para a pessoa, né? No caso ali do raciocínio, falta de memória, dificuldade ali no raciocínio, né? Bom, e essa perda dos neurônios, a literatura diz que está relacionada a funções de duas proteínas, né? A primeira delas é a proteína beta-amiloide, né? E seria um acúmulo dessa proteína, né? E o que acontece? O acúmulo dessa proteína acaba causando uma espécie de placa, né, ali entre as células, que são chamadas de placas neuríticas ou placas senis, né? E a outra proteína é conhecida como proteína tau, né? E essa proteína, ela está entre as células e ela faz uma espécie de transporte. Ela é como se fosse uma esteira rolante que acaba levando substâncias de uma célula para outra. E no momento que tem um defeito aí nesse funcionamento, vamos dizer assim, acaba criando o que é chamado de emaranhado neurofibrilar. Esse é o conceito, né? Então, a questão do Alzheimer está relacionado a essas duas proteínas. Bom, depois disso, a gente vai procurar saber aqui o que o exercício tem a ver com essa história, né? Como é que ele entra nessa jogada, como é que ele pode ajudar as pessoas que têm o Alzheimer, né? O exercício ele induz a síntese de proteínas. Vamos botar aqui, né? Síntese de proteínas. Ó, o flipchart. Olha aí. O bichinho tá vivo aqui. Bom, e o que acontece com isso? Eles são a síntese de proteínas, ela é importante para as sinapses, né? E para aí a construção de novas memórias. Certo? Muito bem. Bom, tem mais um aspecto que é extremamente importante do exercício, um benefício que é fundamental, que é o que a gente chama de neurogênese. Neurogênese. Que isso é conseguido apenas com o exercício.
Neurogênese. E neurogênese é? Neurogênese, aí é o crescimento de novas células neurais. E olha o tamanho do benefício do exercício físico para quem tem algum tipo de demência, por exemplo. Né? A gente acaba tendo algumas estratégias, né, para aumentar todas essas questões que ajudam a pessoa que tem alguma doença mental. A neurogênese é um aspecto importantíssimo que está relacionado diretamente ao exercício. Tem alguns outros estímulos que a gente acaba fazendo também, como a gente já viu muito de palavra cruzada, né, de aqueles joguinhos de adivinhação também, que tem revistinha, enfim, tudo isso auxilia muito. Mas a neurogênese, ela é conseguida através do exercício. Então, por isso que ele é fundamental para as pessoas que têm essa doença, né? Mas, Engel, a ideia hoje, aqui, nesse vídeo, feita essa contextualização, né, do Alzheimer, do exercício, é trazer 4 estratégias que você, educador físico, personal trainer, pode usar nas suas aulas que vão auxiliar na prevenção do Alzheimer. Durante as suas aulas com os seus alunos idosos, como você pode, que elementos você pode trazer para auxiliar essa prevenção? Uhum. Quais seriam, então? Vamos botar aqui? Tem um espacinho para listar aí? Tem. O primeiro elemento nada mais é do que a educação. Educação? Educação e o estímulo a hábitos saudáveis. Tá. Educação. Por quê? Porque o sedentarismo por si só, ele já é um fator de risco para o desenvolvimento de demências. Além disso, né, a prática regular de exercício combate outros fatores de risco, como hipertensão, diabetes, depressão, obesidade. Então a gente pode dizer que o exercício por si só, ele atua de forma direta combatendo o sedentarismo e de forma indireta combatendo outros fatores de risco. Uhum. É interessante, tem um estudo de 2005 que os autores eles verificaram que pessoas que eram mais ativas durante a fase adulta da vida, elas tinham 60% menos chance de desenvolver o Alzheimer. 60%. Quem era ativo na fase adulta da vida. A gente não dá muita atenção quando a gente fala em número, mas já parou para pensar, 60% é muita coisa, né? É muita coisa. É muita gente que poderia daqui a pouco não ter a doença fazendo exercício. Né? É incrível isso, incrível. E ver como é importante que a prevenção ela começa lá atrás. Até porque, um parênteses no Alzheimer, o Alzheimer ele tem uma fase em que a doença começa muito tempo antes dos sintomas aparecerem. Uhum. Né? Às vezes, décadas antes, a doença começa a se manifestar, mas os sintomas só vão aparecer décadas depois. Então é fundamental que a gente se mantenha ativo, que a gente faça exercício na fase adulta na vida, já pensando nisso. Uhum. E até assim, e um outro estudo, dentro dessa questão do estímulo a hábitos saudáveis, ao exercício, teve um estudo, não me recordo agora o ano, mas ele via assim, ele comparou pessoas que caminhavam menos de 400 metros por dia, tá? E pessoas que caminhavam mais de 3,2 km por dia. Menos de 400 metros. Menos de 400 metros por dia. E outro grupo caminhava mais de 3,2 km por dia. Tá. Dois grupos diferentes. As pessoas que caminhavam menos, elas tinham 1,8 vezes mais chance de desenvolver o Alzheimer. Então, por que a gente traz essa estratégia para vocês? Porque é fundamental que a gente estimule nossos alunos a serem ativos. Não só a frequentarem nossas aulas, mas ser ativos ao longo do dia. Se a gente parar para pensar, 3,2 km por dia seria o equivalente a 5, 6 mil passos por dia. Então, se a gente estimular que os nossos alunos procurem caminhar mais, insiram caminhadas, deslocamentos a pé no seu dia a dia, a gente está contribuindo para isso. E muitas vezes, até pegar esse gancho, assim, a gente vai atender um aluno de personal e a gente acaba não tendo tempo, na verdade, para trabalhar todas as variáveis com ele. Né? Então, tu recebe ele na academia, como tu tem à disposição ali os aparelhos e tal, a gente acaba trabalhando daqui a pouco mais o treino resistido. Né? Uhum. E aí, essa educação, né, e essa informação que a gente passa para ele é importante para que daqui a pouco, nos outros dias que ele não esteja conosco,
ele possa fazer esse trabalho aeróbio também. E se manter ativo. Se manter ativo, com certeza. Até uma sugestão que a gente traz nessa linha, dentro dessa primeira estratégia, é o uso desses smartphones, contadores de passos para celular. Tem até aplicativo, né? O próprio relógio conta passo. Sim. E já tem um monte de estudo que avalia e eles identificam que sim, as pessoas que usam esses contadores de passo, elas tendem a serem mais ativas ao longo do dia. Então é uma estratégia também, uma sugestão para que vocês estimulem os alunos de vocês a utilizar essa tecnologia a favor de aumentar o nível de atividade física. Legal. Estratégia 2, Guilherme? Estratégia 2. Pô, essa estratégia é uma estratégia que eu gosto bastante e acabo usando muito nas minhas aulas, né? Que é de criar desafios ou jogos dentro da aula. Desafios, jogos. Bom, e isso, para que serve, né? Por que eu vou criar um desafio, um jogo? Justamente para estimular o meu aluno, a questão cognitiva dele, né? Então, assim, existem vários estudos também que falam da melhora da cognição quando há diferentes estímulos, sejam eles motores junto com sensoriais, né? Então, a gente proporcionar isso dentro de uma aula é muito benéfico para o aluno, né? Então, pegar um exemplo super legal, eu não sei quem é que já trabalhou, se conhece dupla tarefa, por exemplo. É um conceito muito legal e muito utilizado com idoso, onde tem justamente isso, né? Na verdade, assim, tu pode fazer uma junção de elementos motores com sensoriais, ou daqui a pouco tu pode fazer 2 motores ao mesmo tempo, né? Então, tem diferentes maneiras de fazer. E o motor cognitivo também, né? Motor cognitivo, exato, né? E aí o que eu acho bem legal de fazer, e eu utilizo muito isso, é de fazer esses desafios e jogos pegando alguma coisa que seja do interesse do meu aluno. Então, vamos lembrar lá daquela aula que a gente falou ainda da avaliação, de anamnese e tal. Eu tenho anotadinho lá no meu caderno agenda quais são os hobbies do meu aluno. Então, por exemplo, ele era tenista, tal, e aí de vez em quando eu ponho elementos de dupla tarefa com uma raquete junto, né? Ou fazendo movimentos do tênis, ou eu fico fazendo questionário, fazendo algumas perguntas sobre o esporte para ele. Isso estimula ele de uma maneira que é muito benéfico para ele, né? A questão motivacional. Até só um parênteses, Guilherme, na tua fala, né? Até porque quando tem um prazer envolvido na atividade, os benefícios eles são potencializados, os benefícios do exercício. Né? Então, tu trazer esses elementos de que o aluno gosta de fazer, tu tá atuando direto nas coisas que ele gosta de fazer e vai ter resultados bacanas. E eu vou te dizer mais uma coisa, isso vai melhorar muito a tua relação com ele, né? E aí quando a gente fala lá naquela questão de valorização e tal, com certeza ele vai te valorizar mais porque cada vez mais ele vê que tu tá se importando com aquilo que ele gosta e o que ele precisa fazer. Se conectando com ele. Exatamente. Tem um outro exemplo também que a gente pode fazer, por exemplo, na esteira. Um desafio, né? Um desafio de 800 metros. Tu propõe que teu aluno faça 400 metros de uma intensidade um pouco mais moderada e outra mais intensa, né? E a partir disso, ele vai criar alternativas. Uma estratégia para conseguir cumprir essa tarefa. Como assim, Guilherme? 400 metros mais lento, 400 metros um pouquinho mais... Um pouquinho mais rápido. Tá, mas como é que ele vai executar esses 400? Aí é com ele. Aí são estratégias que ele tem que criar. E a gente já vai estimular com isso a questão de raciocínio, né? Dele programar. Ele pode fazer daqui a pouco 100 metros ele faz leve, outros 100 metros ele faz mais rápido. Ou ele pode fazer 400 direto, enfim. 400, depois 400? Vai depender muito da estratégia que ele vai criar. Isso é bacana porque isso aí envolve a questão de tomada de decisão. Certeza. Que é uma das coisas que a gente que vai sendo afetada com o processo, com o declínio cognitivo. Então é um estímulo à tomada de decisão em conjunto com o exercício físico. Né? Exatamente. Vamos para a terceira estratégia. Qual seria a terceira estratégia? A terceira estratégia é eventos sociais. Eventos sociais. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom demais. Porque a socialização é um dos fatores
fundamentais também no tratamento, tanto no tratamento das demências, quanto na prevenção, que é o que nós estamos falando, né? Ela cria eventos sociais criam reservas cognitivas para os nossos alunos. Mas, Lucas, eu sou personal trainer, eu atendo pessoas de forma individual. Aí, como é que tu vai fazer um evento social com uma pessoa? Então, a sugestão que a gente traz é que, mesmo que você atenda pessoas de forma individual, procura juntar teus alunos. Convida daqui a pouco eles para fazer um sábado pela manhã, uma caminhada em grupo no parque. Aproxima os teus alunos. Tu vai aproximar além de te aproximar dos teus alunos, tu vai aproximar os teus alunos entre si. E aí tu pode começar com uma caminhada no parque no domingo. Essa caminhada no parque já pode virar um chá, um café no final de uma tarde. Já pode virar um almoço, né? E aí, daqui a pouco tu tem mesmo trabalhando de forma individualizada, tu começa a ter um grupo de alunos. E aí tu vai estimular a socialização, vai estimular o afeto, tu estimula a comunicação. Exatamente. Quantos idosos não moram sozinhos? Né? E tem poucas oportunidades de conversar. A comunicação é algo fundamental a ser estimulado. E quando tu proporciona isso para os teus alunos, tu está colaborando para isso também. Isso a gente está pensando na visão de um idoso. Agora vamos pensar na questão lá do profissional, que quer ganhar os 10 mil por mês. Olha que oportunidade que tu tem para reter os teus alunos, né? Porque obviamente que eles vão gostar disso que tu está fazendo. Claro que exige também uma certa organização tua, né? A gente tem que se dedicar um pouquinho mais, mas isso é do jogo, né? E mais do que isso, além da retenção, olha a possibilidade que tu tem de daqui a pouco estar captando mais alunos. Porque tu está lá com um aluno, daqui a pouco ele vai falar, a aluna vai falar para uma amiga, né? A amiga vai lá pela primeira vez, só no encontro, ela passa daqui a pouco a participar das tuas aulas. Tu pode estimular, né? Olha, vamos fazer a caminhada, convida um amigo para vir junto. Exato. Ninguém está precisando fazer exercício. Estratégias, né? São estratégias de captação. Com certeza. Com certeza, a retenção é uma ótima estratégia de retenção também. Com certeza. Terceira estratégia. Quarta estratégia. A quarta tem relação com conversa. Conversa, a gente coloca aqui conversa sobre temas atuais, mas na verdade pode ser uma conversa, né? E mais do que isso, conversa, vamos botar aqui, ó, atuais. Mais do que conversar, e aqui eu acho que é fundamental, tem muito a ver com o perfil de quem vai trabalhar com idoso, saber escutar. Porque principalmente a pessoa que tem Alzheimer, daqui a pouco ela vai chegar em ti e um dia ela vai te contar uma história, daqui a 15 minutos ela vai contar a mesma história, no outro dia ela vai contar a mesma história que ela já contou outra vez. Isso exige... E não só do Alzheimer, né? É normal o idoso, claro, conhecimento, começar aquela história de começar a repetir histórias. É comum, sim. É normal. Né? Então é importante para o profissional que vai trabalhar com idoso, que vai trabalhar com uma pessoa que tenha um tipo de demência ou Alzheimer, ter muita paciência, né? Compreensão daquilo que passa com o aluno, né? Mas com certeza vai ser um grande diferencial. Né? E a gente participar e não como é que a gente fala, não simplesmente ouvir e deixar passar, sim escutar, trazer isso para a gente e a gente passar a dialogar, né? E a trocar a ideia com o aluno sobre isso que ele está falando. Porque desculpa, Guilherme, mas tem essa diferença entre o ouvir e o escutar. O ouvir está relacionado simplesmente a captação sensorial. Aquele som, ele entra no teu ouvido. Escutar envolve tu ouvir e prestar atenção no que a pessoa está falando. Então não adianta tu estar lá conversando com o teu aluno, pensando na aula que tu vai ter que dar depois, ou pensando na janta que tu vai ter no final de semana, na viagem que tu vai fazer. Tu tem que estar naquele momento, pegar aquele momento e ser um momento com qualidade, que tu esteja presente, escutando de fato o teu aluno. Eu sempre falo... Isso cria afeto. Né? Afeto, vínculo. Eu falo para os professores ali que tu tem que ter sempre o aluno na palma da tua mão, tem que tratar ele como sendo o melhor aluno que tu tem com todos eles, sabe? E assim, com certeza, tu vai ser mais valorizado por ele também. Sempre vem a resposta. Né? Bom... E só, Guilherme, eu acho que vale o reforço aqui, porque o aluno idoso, ele tem
o idoso, de forma geral, ele tem aquele hábito de repetir histórias. E ele gosta de repetir histórias antigas. Então ele vai te contar lá que quando ele estava no primeiro emprego dele, ele vai te contar no quartel. Bah, eu já escutei demais. Né? Ele vai te contar quando ele começou a carreira dele, enfim, muita coisa profissional, né? Eu vejo muita coisa profissional. E a gente tem que ouvir, a gente tem que escutar o aluno nessas histórias, conhecer essas histórias, mas a gente também, é importante que a gente estimule as conversas atuais, como tu disse. Sim, sim. Porque trazer ele para o presente é um estímulo para a cognição também. Claro. Né? Não ficar focado apenas nas conversas antigas. A gente tem que tentar buscar esse equilíbrio, né? Vamos falar de cognição pra gente agora. Uma coisa que eu procuro fazer também. Quando eu sei quais são os hobbies do meu aluno, qual é a idade dele, enfim. Eu, particularmente, vou lá no Google e eu vejo o que acontecia naquela época, quando ele era adolescente ou fase adulta, e aí eu tenho mais recursos para também poder conversar com ele. E isso é importante também, né? Esse negócio de escutar e poder conversar com o aluno e trocar informações, isso aí é bom para todos os lados, né? Então é uma alternativa super legal, né? Que se tu for realmente se dedicar para o teu aluno, enfim, é bem bacana de fazer. Né? Tu quebra tu abre portas, né? Nossa senhora. Quando tu conversa sobre coisas que ele gosta, que é da época dele, tu abre portas. E é importante tu saber, e para nós também é conhecimento, tá enriquecendo, né? O teu aprendizado, enfim. Aliás, a gente fala muito que a gente acaba aprendendo muito com o aluno idoso, né? Sim. Além de, obviamente, estar ensinando para eles algumas coisas, né? A gente acaba obtendo muitas informações relevantes para a gente também, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Tem muita história legal. Eu gosto muito de ouvir as histórias que eles trazem. Também. Bom, mas então, Guilherme, vamos só relembrar, acho que fica assim, a mensagem que vocês devem levar desse vídeo. As 4 estratégias para tentar usar em aula. Educação com o aluno e estímulo a hábitos de vida saudáveis. Utilizar desafios e jogos, e aí vou botar até aqui desafios, jogos e exercícios de dupla tarefa, né, que estimulem o aspecto motor, o aspecto cognitivo. Proporcionar ou promover eventos com seus diferentes alunos de diferentes grupos, incentivando a socialização, comunicação, o afeto. E conversar, escutar o aluno para criar conexão com ele, mas também conversar sobre temas atuais para estimular essa questão da cognição. A doença de Alzheimer, assim como outras doenças crônicas aí, tem muito assunto, né? Tem muita coisa para a gente falar. E por vezes numa aula assim, a gente não consegue expor tudo, né? Então com certeza a gente vai estar fazendo outros vídeos, né? Aí na sequência, para entrar em outros detalhes também da doença que são importantes, né? Hoje a gente está falando mais sobre as 4 estratégias, né? Que a gente pode usar e que são bem importantes aí para o nosso crescimento, para a nossa evolução na carreira. Então, se você quer ser o personal trainer que fatura mais de 10 mil, você precisa fazer coisas que a maioria não faz. Exatamente. Doença de Alzheimer, as demências vão atingir 150 milhões de pessoas. Então, é fundamental que a gente comece, desde agora, a trabalhar na prevenção dessa doença. E a gente comece a se preparar para receber essa quantidade de gente que vai ter para a gente atender. A oportunidade está aí, está na nossa mão. Agora, a gente tem que valorizar isso, né? E a gente tem que estar pronto para atender essas pessoas. É isso aí. É isso, Guilherme? Antes da gente acabar, vocês lembram lá no começo que eu falei 3 palavras? Tá lembrado? Lembra quais são? Eu já esqueci. Então, era justamente para esse momento. Eu vou pedir, antes de revelar quais são as 3 palavras, que vocês escrevam aí nos comentários, então, se é que vocês lembram. Pode escrever. Não vale voltar no vídeo lá, não. Não vai voltar no vídeo. Não vai voltar no vídeo. E se lembrou de uma só, por exemplo, escreve uma só, né? Mas então, vou falar as 3 palavras, então. Falo ou deixo para... Não, deixa. Não falo, então? Não falo. Vamos ver se... Tá, então qual era o objetivo, né? Esse exercício, vamos dizer assim,
ele está presente num teste que avalia a função cognitiva, que é o Mini Mental, né? Então ele é um teste super importante que a gente utiliza para as pessoas que têm, idoso no geral, né? Para aquelas pessoas que a gente vê que tem necessidade, né? E para pessoas que têm demência, têm Alzheimer, enfim. Né? Então é uma tarefa bem legal que a gente faz normalmente no início da avaliação física. A gente fala as 3 palavras, faz toda a avaliação, né? E lá no final a gente pede para a pessoa relembrar para a gente quais foram essas 3 palavras que a gente comentou no início. Né? Então é um exercício bem legal de fazer, que a gente pode fazer em aula também. Chega no dia lá... Fica mais uma dica aí. Fica mais uma dica. Fala 3 palavras para o seu aluno no início da aula e quando acabar a aula, lá depois do alongamento, naquela parte do feedback, pergunta para ele quais foram as 3 palavras que você disse no início. Vamos ver se ele vai lembrar. É isso aí. Fechado por hoje, então? Fechamos? Acho então que é isso. Tá. Então vamos para uma próxima etapa agora, um próximo episódio e a gente se vê por aí. Esperamos que tenham gostado. Curta o vídeo, né? Isso. Pode seguir a gente no Instagram também. Exatamente. Estamos no Facebook e no YouTube. É isso tá aí. bom, gente? Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.